Contador, o seu escritório não cresce porque você quer atender todo tipo de cliente. Enquanto você tiver essa mentalidade de querer atender todo tipo de cliente, o seu escritório não vai crescer. Você vai continuar, primeiro, dependendo de indicação, que é o que eu falo que é depender de milagre, porque indicação é algo incerto, não existe certeza, não existe previsibilidade de indicação. E a partir do momento que você mudar, né? Querer atender só um tipo de cliente, você vai conseguir ter escala, vai conseguir ter uma meta e alcançável de clientes para o seu escritório. Quem sou eu? Eu sou Aldo, CEO da ACD Contabilidade Digital, eu sou especialista, né, no nicho digital. Temos mais de 200 empresas aqui no nosso escritório e também sou mentor de contador, ajudo contadores a criar uma máquina de prospecção de cliente, uma máquina de captação de cliente, funil de vendas de verdade. E vamos lá, por que o seu escritório não cresce? Porque você quer atender todo mundo. E qual que é o erro, né? Que eu vejo muitos contadores querendo crescer a qualquer custo, querendo atender todo tipo de cliente, MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, comércio, serviço, né? Que atender todo tipo de cliente e no final você acaba não crescendo, não sendo autoridade e não conseguindo ter previsibilidade no seu escritório. Então qual que é o primeiro passo? Você precisa definir um nicho, beleza? O que acontece? Quando você não tem um tipo de cliente, você existe, cada cliente a gente sabe que existe uma particularidade. Então, se eu atendo o comércio tem uma particularidade, tem um ICMS, tem um monte de declarações, tem funcionário. Se eu atendo lucro presumido, existe sua particularidade. Se eu atendo lucro real, é outra particularidade. Quer dizer, cada tipo de segmento, cada cliente, ele vai gerar uma demanda diferente. E aí você não consegue padronizar, você não consegue criar um processo de crescimento. E aí a falta de nicho não te dá previsibilidade. Você não consegue criar uma máquina de captação. Por quê? Porque a sua comunicação é uma comunicação generalista. Você se comunica com todo tipo de cliente. E aí você não consegue se comunicar com os clientes ideais que você quer. E muitas das vezes o contador nem sabe, né, que é nicho, não sabe definir, né, não sabe como ser autoridade no seu segmento. Então o que eu falo para você? Tenha um nicho, porque o nicho ele vai te destacar da multidão, vai te destacar da concorrência, tá? O nicho, você tendo um nicho específico, um nicho que seja escalável, um nicho que tem alta demanda, você vai conseguir o quê? Ser autoridade nesse nicho. Você vai conseguir criar uma linha de conteúdo falando diretamente com esse público. Você vai conseguir criar uma persona. O que é persona? É o seu cliente ideal, onde você vai conseguir falar com as dores, desejos, medos, objeções, sonhos, planos. E aí você vai começar a produzir conteúdo para esse público. E a partir do momento que você tem o nicho, você consegue criar um funil de vendas muito mais poderoso, uma estratégia de captação de cliente muito mais poderosa. Por quê? Porque toda a sua comunicação vai ser alinhada com esse público. Pensa comigo, se você tem um Instagram, né? E nesse Instagram, nessa rede social, você se comunica somente com um tipo de público, você vai conseguir toda visualização, né? Se você gerar um tráfego pago, né? Criar uma demanda ali através de anúncio, esse anúncio vai ter muito mais sucesso. Por quê? Porque as pessoas que virem esse anúncio, né, olhar o seu perfil, vai ver que você é nichado, que você é especialista, que os conteúdos que você faz é totalmente, né, ligado à área do cliente, né. Ele vai se sentir assim, poxa, eu tenho que acompanhar esse contador, porque ele fala com o meu público, ele fala comigo. Então ele vai querer ver mais vídeos, ele vai querer te acompanhar. Então o nicho ele te diferencia, o nicho ele vai te trazer muito mais cliente qualificado e você vai conseguir crescer muito mais rápido, porque você vai virar autoridade no seu segmento. Então o nicho ele é muito importante. Sem nicho você não consegue escala, você não consegue crescer. E qual que é o outro problema? Quando você atende, né, vários tipos de cliente, você fica literalmente o seu operacional ele fica muito mais trabalhoso, porque cada tipo de público ele tem uma demanda diferente. Então, primeira coisa, nicha o seu perfil, nicha sua bio, falando somente com esse público, vira autoridade, cria destaques onde vai destacar realmente o que você quer vender, cria conteúdo específico para esse público, usa as mídias sociais disponíveis para escalar o seu escritório, Instagram, TikTok, YouTube, e cria um funil de vendas, estratégias. Todo o conteúdo que você publicar tem que ser um conteúdo intencional, tem que ser algo feito e planejado para atrair cliente para você. E aí você vai ver que você vai ter um resultado muito grande. Se você quiser me ajuda para implementar esse funil de vendas no seu escritório de contabilidade, me chama no WhatsApp, que eu vou ter um enorme prazer para te ajudar e fazer realmente você escalar o seu escritório.